Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a esta sessão e obrigado pelo vosso interesse e presença. O meu nome é Miguel Bugalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Esta sessão de hoje é uma sessão de informação que será uma excelente oportunidade para conhecerem ainda melhor o programa executivo B2B Sales Performance. A sessão será apresentada pelos coordenadores do programa, o professor José Veríssimo e também pelo professor Rui Franco. Passo agora a apresentar os coordenadores do programa. O professor José Veríssimo é vice-presidente do ISEG, onde é professor de Marketing e Estratégia, doutorado em Business Administration pela Manchester Business School, University of Manchester e MBA pela European University. Tem cerca de 20 anos de experiência em grandes empresas nacionais e internacionais. O professor Rui Franco é diretor-geral da REN Telecom, Grupo REN, com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e internacionais na área das tecnologias de informação e comunicação. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo IST. Diplomado pela Northwestern University, Kellogg School of Management, IES e ICEAD, onde frequentou o Advanced Management Leading Sales Teams e B2B Sales Management. Esta sessão terá uma duração de cerca de 20 minutos e poderão colocar todas as vossas questões no chat, que no final das apresentações iremos reservar um período de 10 minutos para podermos responder. E passo, portanto, agora a palavra ao professor Rui Franco. Boa tarde a todos. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Só um bocadinho isto. Creio que estão a ver o meu ecrã. Só aqui fazer mais uma troca. Isto demora sempre aqui um bocadinho. Ora, boa tarde a todos. Miguel, obrigado pela apresentação. Portanto, a ideia seria aqui explicar com mais detalhe o que é este programa do B2B Sales Performance. Depois já passarei aqui a palavra ao meu colega José Veríssimo. Nós procuramos fazer algo que correspondesse àquilo que fosse o negócio B2B e, portanto, um desenho adaptado à realidade do negócio. E o que é que nós pretendemos? Nós queremos que quem está nos negócios B2B, que as receitas sejam melhores, mais previsíveis e recorrentes. Melhores porque estão alinhadas com a estratégia, não necessariamente sejam maiores, mas porque estamos a vender onde queremos, com a margem que queremos, e previsíveis para potenciar o alinhamento da atividade comercial com todo o resto da empresa e com a estratégia em geral. E claro, já agora recorrentes, porque o cliente ficou satisfeito e contente. Depois também, queremos nós, que estamos nas vendas B2B, acompanhar os nossos clientes desde os estágios mais iniciais. Queremos ser considerados como conselheiros de confiança que os acompanham ao longo de todo o processo de compra. E queremos também compreender e alavancar a especificidade do negócio business to business. Um negócio em que o comprador considera risco, procura minimizá-lo e em que a palavra confiança impera. E foi com base nestas premissas que nós desenhamos este curso. Nós vamos explicar cada um dos módulos, vou só aqui falar um pouquinho. Portanto, começamos com um módulo que o José Veríssimo vai explicar sobre estratégia e alinhamento organizacional. Começamos por aí, por cima, eu não vou dizer mais porque ele vai completar. Depois temos um módulo com o João Pagana sobre liderança e gestão de equipas comerciais. E depois temos um módulo chamado processo de vendas, que sou eu que faço, da minha responsabilidade, em que se pretende perceber as várias etapas genéricas de um processo de vendas, mas compreendendo sobretudo que se trata de um processo de pessoas para pessoas, em que temos que compreender os vários tipos de compradores e o perfil dos vendedores mais adequados. Temos depois um módulo com o Pedro Caramês. O Pedro Caramês, para quem não conhece, é o senhor LinkedIn, portanto é um especialista nesta área do LinkedIn e da Digital Marketing and Sales. Nós aqui procuramos valorizar o alinhamento entre o marketing e as vendas muito com enfoque no digital. Este módulo já existia e já tinha sido desenhado antes da pandemia, só se tornou mais pertinente e, portanto, fazemos aqui um enfoque no LinkedIn também depois com alguns takeaways concretos. Queremos também que as pessoas percebam o que é a negociação orientada para o valor com o Carlos Correia, uma pessoa também com muita experiência nacional e internacional em empresas como a Vodafone ou a TMN, por exemplo, e que a negociação seja compreendida como um processo de criação de valor entre empresas que não se faz só no fim do processo de vendas, mas que é preparado desde o início. E depois
para também termos aqui mais takeaways práticos, passando daquilo que são aspectos mais conceptuais e afunilando em questões práticas, o Pedro Val, que é um executivo de vendas, diretor de vendas da Colt, com responsabilidade pelo sul da Europa, faz-nos aqui, lembra-nos o que é que são as operações de vendas na prática, como é que tudo isto se aplica na prática. E, portanto, este é o menu do curso. Eu agora passaria a palavra ao meu colega, ao José Veríssimo, para ele comentar aqui os dois primeiros módulos, o primeiro da responsabilidade dele e o segundo do João Pagana. Muito bem, muito obrigado, Rui. E muito bem-vindos a esta sessão. Esperemos que seja informativa e, de facto, esclarecedora. Não há nada que valha uma interação física, não é? Presencial, mas faremos o nosso melhor seguramente para explicar o que nós podemos fazer em sala, mais ou menos em blended learning, se for o caso, para que estes temas, de facto, sejam dados com sucesso. O primeiro módulo de estratégia e alinhamento existe exatamente para que não se olhe para a função mais comercial, B2B ou B2C, mas neste caso B2B, de forma completamente separada daquilo que é a estratégia da organização. O primeiro passo em qualquer organização, sem dúvida nenhuma, é ter um caminho, é saber para onde vai, é saber onde se quer posicionar, é saber como é que quer acrescentar valor aos seus clientes, como é que se quer diferenciar de alguma maneira, e para isso é crucial que toda a gente esteja a remar, e eu tenho um vídeo muito interessante sobre isso, que esteja a remar para o mesmo lado. Porque quando nós vemos os Jogos Olímpicos no remo, por exemplo, só basta que um deles não ajude para que, se for um K4, por exemplo, basta que um dos 4 não ajude para que, naturalmente, perca logo alguma distância em relação aos concorrentes. Portanto, tem que estar toda a gente, de alguma maneira, focada num objetivo. E o que nós vamos fazer é exatamente isso. Ou seja, como é que se consegue criar esse alinhamento e mais, como é que se consegue envolver a área comercial também para ela contribuir para a estratégia, porque as duas coisas não são completamente separadas. Portanto, não é top-down, também não tem que ser necessariamente bottom-up, mas é um processo interativo onde, sabendo para onde vamos e onde é que queremos estar, porque faz todo sentido que assim seja, toda a organização contribua, trazendo informação do exterior, da concorrência, dos clientes, do que seja, e incluindo essa informação em toda uma discussão que existe internamente, para que todos saibam exatamente qual é o seu papel na organização e que tipo de impacto é que é suposto cada um contribuir. E, portanto, este módulo inicial é mesmo o primeiro, não é por acaso, precisa ou procura exatamente, para já, explicar o que é a estratégia e, segundo, perceber como é que cada um de nós pode contribuir para essa estratégia. Vão ser feitos, seguramente, alguns testes para percebermos se a organização está claramente alinhada ou não, mas deixo isso para depois, para a prática, para o momento posterior. Também não se pode dizer tudo agora, senão depois vocês já não querem participar no curso. E, portanto, esta é a primeira parte, uma parte que nós achamos que é crucial. Em relação à liderança e gestão de equipas do meu colega João Pagana, já estamos num trabalho muito mais prático, muito mais, diria eu, quase dia a dia, e que tem dois grandes objetivos. Um primeiro é como é que nós gerimos uma equipa comercial no dia a dia, naquilo que é o cotidiano, não é? Questões como as mensagens, como comunicar com os clientes, como é que se pode negociar ou o que é que não se pode negociar, como é que se deve elogiar a equipa ou não. Ou seja, de alguma maneira, como é que nós trabalhamos as pessoas que trabalham connosco, passo a redundância. Esta é a primeira parte deste módulo. A segunda parte do módulo já não tem a ver necessariamente com o dia-a-dia, com aquilo que é uma gestão, entre aspas, corrente, mas com aquilo que é o desenvolvimento dessas próprias equipas. Ou seja, como é que nós podemos desenvolver, não só gerindo as questões da motivação, da satisfação, mas também questões ligadas aos conflitos, portanto, que existem sempre, por várias razões, nós somos humanos e essa questão põe-se sempre. Portanto, é preciso perceber as causas, é preciso seguramente depois trabalhar para que esses problemas se transformem
em oportunidades, eventualmente, e se consiga criar uma equipa super motivada e já agora mantendo a ligação com a primeira parte, alinhada com a organização. Muitas vezes o que falta, mais uma vez, é algum alinhamento. Por isso, quando há muitas agendas simultâneas, normalmente isto pode dar exatamente esse problema do conflito. Portanto, é aqui que se vai trabalhar de uma forma muito proativa, com base em roleplays, com base em metodologias interativas, nem podia ser de outra maneira, para que de facto as pessoas se desenvolvam, se no fundo melhorem e no final o que nós queremos de facto é que quando saiam desta formação cheias de energia e com algumas técnicas que lhes permitam ter uma performance ainda superior em relação ao que já tinham hoje. Muito bem, José. Falando agora sobre o módulo do processo de vendas, mas antes de entrar, queria deixar aqui um teaser sobre a importância do negócio B2B, que acho que é algo que não está, por vezes, muito claro. Nós falamos sobre isto, mas basicamente o B2B é um negócio entre empresas, vendas entre empresas, mas eu pergunto, não posso, como dizia, não temos aqui a interatividade, mas enfim, deixo esta pergunta. Na vossa opinião, em 3 segundos, qual é que é a dimensão relativa entre o B2B e o B2C? Eu, por acaso, fiz uma poll no LinkedIn há poucos dias, com respostas bastante interessantes, mas eu vou aqui levantar a ponta do véu. O B2B é um mercado que, por exemplo, nos Estados Unidos, o mercado para o qual existem estudos, estima-se que seja 1,5 a 1,7 vezes superior ao business to consumer, ao mercado business to consumer. Isto é fácil de perceber porque num front-end business to consumer há sempre uma cadeia de valor B2B e, portanto, é normal que seja assim. Nos países exportadores é maior, num país como a China será 5 vezes. Em Portugal nós não temos dados ainda sobre isto, mas eu diria que Portugal é um país mais B2B do que B2C, o que contrasta com uma inexistência de formação nesta área. Portanto, foi esta a razão também porque surgiu este curso, porque eu próprio quis fazer formação, não encontrei, tive que a fazer fora de Portugal e depois quando conversei com o José Veríssimo vimos que havia aqui uma lacuna de mercado, ou seja, um segmento de negócio extremamente importante para o qual não existe praticamente formação académica. E, portanto, este é digamos, um ponto prévio que eu gostava de ver. Outro que gostava de ver convosco é também as diferenças entre o business to business e o business to consumer, porque existe muita literatura sobre o business to consumer, mas sobre o B2B não há grande literatura e, portanto, esta especificidade, como eu referi há pouco, é algo que nós queremos perceber e que vemos ao longo do curso. Não vou aqui entrar em detalhe, mas para vos dar uma ideia, o número de clientes, normalmente o business to consumer é mais mass market, mais clientes, o business to business mais discreto o número de clientes, o tamanho das transações, que no business to consumer pode ser até quase ínfimo, nós fazemos uma transação sem saber o preço, no B2B normalmente são valores maiores, o preço, que também tem a ver com esse tipo de dimensão, o próprio processo de decisão, que no B2C pode ser frações de segundo até, não é? Digamos assim, é mais rápido, pode ser mais impulsivo, e no business to business são ciclos muito mais longos. As buyer personas, por exemplo, no business to consumer somos nós, portanto, se comprarmos a televisão errada, o problema é nosso. No business to business, não, são funções nas empresas que compram coisas para as empresas e para os colegas. A relação com o cliente, também no business to business, normalmente queremos ter e promovemos relações prolongadas. No business to consumer pode ser algo também muito rápido, muito indiferenciado. E depois as informações sobre o produto, que no business to business nós queremos mesmo saber as especificações técnicas daquele produto. E no business to consumer tomamos decisões com base noutro tipo de emoções e coisas do género. Depois, finalmente, um aspecto que eu também gostava de ressalvar e que vou tornar a falar aqui ao longo desta sessão, que é human to human. O business to business é muito mais human to human do que o business to consumer. Nós no curso explicamos isto um bocadinho melhor, aqui fica assim um bocadinho o véu. E depois há mais uma diferença, que esta aqui não vou mesmo deixar aqui um teaser, que tem a ver com o risco e com a ponderação de risco e de onde é que o dinheiro vem, que é algo. Tudo isto faz com que os processos de venda e o próprio processo de compra, que é para isso que serve o processo de venda no business to business, sejam realmente muito diferentes entre o business to business e o business to consumer. E, portanto, existe realmente um processo de vendas, falando agora então sobre o processo de vendas, específico para o business to business, mas também específico para cada processo de compras. Portanto, é perfeitamente normal que uma empresa business to business possa ter diferentes processos de venda consoante o segmento de mercado ou consoante até o produto. Nós, não podendo olhar especificamente para todos eles, não é? Olhamos para um conjunto de etapas genéricas, portanto, desde a prospecção até a negociação e ao fecho, passando por aquilo que é uma preparação do contacto, a qualificação, que é aquela oportunidade em que nós, como eu costumo dizer,
fizemos por merecer por estar frente ao cliente, seja de uma forma presencial, física ou virtual, a diferença não é muita, e é a altura em que nós realmente temos a oportunidade de fazer perguntas e, sobretudo, de escutar e de alinhar a nossa solução, para depois, então, fazer a proposta de valor, que é aquilo que explica porque é que o cliente nos tem que comprar a nós. Okay? Neste processo, começa a haver também necessidade de tratar objeções, normalmente mais daqui para a frente, mas também pode surgir antes. Nós falamos também sobre isso, sobre os tipos de objeções que podem surgir e como devemos tratá-las, e depois falamos especificamente sobre a negociação e o fecho, como eu já disse, um módulo específico sobre isto, porque achamos que é importante. E, portanto, sobre o processo de vendas, nós vamos ao detalhe em cada uma destas coisas, mas eu queria só dizer que vender não é uma arte, mas um processo. E um processo porquê? Porque pode ser descrito, medido, ensinado e replicado. E é por isso é que estamos aqui, porque isto pode acontecer, tanto neste meio da academia, como, obviamente, nas empresas. E, portanto, é essencial a preparação e queremos entrar quanto antes na jornada do cliente e saber em que ponto é que estamos no nosso processo de vendas. Eu há pouco referi que o business to business era human to human e nós tomamos isso em consideração quando no curso olhamos também, ainda neste módulo do processo de vendas, para os vários tipos de comprador. Há vários tipos de decisores. Se aqui há uns anos eram 1 ou 2 que tomavam a decisão, agora o número de stakeholders, decisores, tem vindo a aumentar. Isso também depende, obviamente, do que é que estamos a vender e a quem, mas podem ser 5, 6, 7, não é? E para cada venda, para cada processo de venda, o vendedor deve realmente conseguir identificar quem é que influencia a compra para esse processo. São estudados 4 tipos de influências ou tipos de compradores. Muito brevemente, e sem entrar em detalhe, são o comprador económico, que é aquele que toma a decisão final, é uma entidade única, pode ser uma pessoa ou um comitê. O comprador técnico, também muito brevemente, é o que faz a shortlist e tem um poder de veto, não é? Os compradores utilizadores, que muitas vezes nem estão formalmente nos processos de compra, mas que podem vir a vetar ou a boicotar depois na futura utilização do serviço ou do produto a nossa venda. E depois mais um, que eu não vou dizer qual é, para também deixar aqui um bocadinho de curiosidade, que é aquele que eu diria que nos ajuda também a perceber todos os outros. Vamos ver também que estas influências podem ter vários modos de resposta, mais negativos, mais neutros, mais positivos. Também devemos, quando olhamos para o comprador que está do outro lado, o que é que são red flags, o que é que são pontos fortes onde devemos alavancar e também distinguir o que é que são meros resultados daquilo que são vitórias para aquela pessoa que está à nossa frente. E podem ser vitórias até relacionadas com a sua carreira ou pessoais. Pronto, isto só levantando aqui um bocadinho a ponta do véu. E falando de pessoas, falamos das pessoas do comprador e também vamos falar das pessoas do lado do vendedor. E aqui socorremos também de um estudo da Gartner, que nos fala de 5 tipos de perfis. Também eu vou passar rapidamente, temos um tempo limitado, depois nas perguntas e respostas poderei entrar em mais detalhe, mas basicamente temos o hard worker, temos o desafiador, temos o relacional, o lobo solitário. Quem é que não tem nas suas equipas de vendas um lobo solitário, não é? Que é um cowboy, não é? Que é independente, confiante, mas que até traz bons resultados. E o problem solver, aquele que é orientado ao detalhe e que resolve tudo. Nós vamos ver depois também no curso estes vários perfis, as suas características, e vamos ver que há um dos perfis que ficou comprovado por estes estudos que obtém os melhores resultados em vendas B2B complexas. Também vou deixar aqui o mistério, qual é que será. Também fiz uma poll sobre isto há pouco tempo no LinkedIn e os resultados são interessantíssimos. Vamos fazer esta discussão. E depois passo então o palco para o Pedro Caramês, que vai então falar sobre Digital Marketing and Sales. Nós quisemos introduzir esta componente digital e aqui começamos a afunilar mais em questões mais práticas. Portanto, o Pedro fala-nos muito brevemente sobre o marketing como uma máquina de geração de insights para os clientes, com um enfoque muito grande no digital, que só se tornou mais pertinente agora com a pandemia. Ele fala sobre a importância do digital na geração de procura e depois também no social selling, e fala sobre a importância da criação de uma marca profissional, como é que nós podemos, numa rede, em social selling, numa rede como o LinkedIn, fazer a ativação de estratégias de prospecção, ele dá dicas concretas sobre isto, como é que devemos e com que cadência devemos produzir conteúdos, como é que nos devemos coordenar para o fazer, como é que desenvolvemos digital trust, né? Como é que é possível digitalmente estabelecer relações de confiança, e aqui há muito a dizer sobre isto. E depois, no fim, ele deixa
as dicas para um programa de social selling em LinkedIn, que é, digamos, a grande área de especialidade. O Pedro é autor de 2 livros e vem um terceiro a caminho, e portanto acho que é uma área que as pessoas saem daqui com takeaways muito, muito concretos. Só partilhar convosco também que há estudos que já antes da pandemia já diziam que a maior parte da jornada do comprador é digital, não é? E agora muito mais, e só a partir de mais de metade dessa jornada, e atualmente se calhar 80%, 90%, é que há um contacto com o vendedor. Portanto, o digital é fundamental para nós entrarmos em contacto com o comprador e na sua jornada, nos estágios mais cedo dessa jornada, para conseguirmos, digamos, ter algum tipo de influência e ajudar, porque o nosso objetivo é ajudar os compradores, não é mais do que isso. E, portanto, é imperativo que o vendedor B2B se consiga posicionar nas redes sociais como um conselheiro de confiança que fornece insights estratégicos e que é reconhecido como tal. E o digital é uma ferramenta fundamental para este efeito. Nós depois, como eu disse, temos um módulo com o Carlos Correia só sobre a negociação orientada para o valor. Também é um módulo com um cariz bastante prático. O Carlos Correia já faz isto também há muitos anos, é uma pessoa com muita experiência de negociação na vida dele, profissional, e faz aqui uma série de roleplays. É um módulo muitíssimo interessante também nesse aspecto. É importante, digamos, perceber que em B2B não se vendem produtos e serviços, mas antes o valor contextual. O que eu quero dizer com isto é que um copo de água tem um valor diferente no deserto ou aqui na minha secretária, não é? E a negociação é uma forma de criar valor, e ao longo de todo o processo negocial. No fim, fazemos o fecho e fazemos as negociações finais, mas nós começamos a perceber o que é que tem valor e a preparar a negociação desde os primeiros contactos, desde a prospecção. Okay? Portanto, como eu disse, roleplay de negociações win-win, e vamos ver, enfim, aspectos como o que é isto de uma negociação win-win, como é que se cria valor, quais são os conflitos que podem surgir, processos de decisão. O Carlos faz também um diagnóstico de DISC, discute preço e valor, persuasão, como é que se induzem mudanças de comportamento, fontes de poder numa negociação, o que é, por exemplo, uma negociação multivariável, que é fundamental, por exemplo, quando vendemos coisas que são mais commodities, conseguir criar essa multivariabilidade e vender em pacote. Portanto, um módulo também, eu diria que as pessoas levam daqui takeaways muito, muito, muito práticos. E depois, finalmente, a culminar com o Pedro Val, que é uma pessoa que tem imensa experiência de operações de vendas, portanto, os aspectos práticos, ou seja, como é que nós vamos pôr em prática tudo isto, para além da negociação e do LinkedIn, todos os aspectos que falámos antes, como é que se revelam na prática, quais é que são as operações de vendas. O Pedro vai-nos repassar todas estas situações, falando sobre planos de vendas, objetivos de vendas, KPIs, como é que se faz um Sales Dashboard, como é que fazemos gestão de contas de clientes, um plano de contas, um plano de visitação, enfim, aspectos também um bocadinho mais práticos da gestão da força de vendas, recrutamento, treino, plano de incentivos, o coaching. Ele vai aqui dar aspectos muito práticos, com dicas, com ferramentas que ele próprio utiliza no dia-a-dia dele, e fala depois também, finalmente, um pouquinho sobre o papel da tecnologia, e eu diria que este até tem sido um dos módulos mais apreciados, porque todos nós gostamos de ver depois as coisas na prática, mas também achamos que é importante ter esta mistura entre as partes conceptuais e a parte prática, e este curso também procura fazer essa ponte entre a academia e a indústria. E, portanto, são estes os módulos. Para resumir, eu diria que, como benefício do programa, realmente permite uma aquisição de ferramentas para melhorar as vendas, permite um desenvolvimento da capacidade de negociação em vendas B2B, nada como praticar e ver na prática o que é que tudo isto significa em termos de negociação. Depois um foco muito grande no digital, e realmente a pandemia a exacerbar isto mais do que nunca, e como uma tendência que naturalmente, também não vamos agora falar sobre isto, mas que se vai manter. Portanto, há estudos que indicam que obviamente isto vai manter a importância do digital, tem vantagens e portanto vai-se manter. E em geral eu diria uma aquisição de uma visão integral da área comercial. Nós em 64 horas, que é a duração do curso, procuramos tocar, não conseguimos tocar tudo, mas todos os aspectos essenciais de uma área comercial, das metodologias, do que é uma atividade comercial, e o controle real das operações de vendas. E, portanto, no fundo, queremos que as pessoas saiam daqui a perceber como é que se devem posicionar como um vendedor business to business, como o tal conselheiro de confiança, que é desafiador e que fornece os insights, ajuda ao cliente e, sobretudo, gera valor para os seus clientes. E quem conseguir fazer isto tem uma diferenciação imensa e não vai ter que vender nada, porque os clientes vão lhe comprar.
de certeza. Pronto, eu deixo aqui alguns detalhes sobre o curso, talvez depois o Miguel queira completar, e com isto creio que concluo a minha apresentação. Portanto, passo para questões e vou parar de partilhar. Bom, antes de mais agradecer a apresentação tão enriquecedora que nos trouxeram aqui hoje, dar também a nota e aproveitar este momento para dar nota, portanto, que o programa, o B2B Sales Performance, tem início previsto para o dia 8 de outubro e decorre sempre às sextas-feiras à tarde, das 15 às 19 horas e também aos sábados, no período da manhã, das 9 às 13 horas. O investimento do programa é de 2.500 euros e, entretanto, selecionámos aqui já algumas questões e eu vou aproveitar para apresentar a questão do T. Santos, portanto, não sei o primeiro nome, que diz o seguinte: sou Country Sales Lead para Ibéria. Qual a visão dos coordenadores em relação à estrutura do curso para o cenário mercado espanhol? É Tiago. Passo agora a palavra aos coordenadores, Sr. Rui Franco, Sr. José Veríssimo. Eu posso comentar e o José, se calhar, depois complementa. Portanto, qual a visão para o mercado espanhol? Eu diria que o que nós estamos aqui a apresentar, aliás, eu referi que quando precisei de formação tive que ir lá fora, e não é diferente para o mercado português ou para o mercado espanhol. Embora uma das palavras, há várias palavras que eu utilizo no curso muitas vezes, que é, por exemplo, confiança, valor, e outra é depende. Ou seja, nós temos sempre que olhar para o contexto, nós vendemos valor contextual. E, portanto, eu creio que não vejo que haja diferença, porque nós, para o mercado espanhol, portanto, nós damos aqui ferramentas que são válidas, com exceção, vá lá, de aspectos culturais, não é? Mas entre Portugal e Espanha não vejo que isso seja vincado e, enfim, as pessoas também saberão fazer essa diferenciação. Mas não vejo aqui que haja necessidade de uma diferenciação por mercados. Não sei se queres comentar. Eu confirmo exatamente o que disseste. Eu não vejo diferenças. A única situação em que poderá haver alguma personalização, vamos dizer assim, não é tanto entre países, mas talvez entre indústrias. Porque se desse o caso de, imaginem que era um curso dedicado só para a área da tecnologia, ou para a área de, no fundo, uma área muito específica, uma indústria muito específica, aí admito que quer os exemplos, quer as situações, quer tudo isso fosse adaptado a esse contexto. Agora, não sendo, e estes cursos normalmente acabam por ser bastante diversos e há alguma partilha de experiências entre todos os presentes, naturalmente o que nós vamos propiciar são metodologias, são abordagens que são mais ou menos transversais, seja em Portugal, seja em Espanha, ou noutro sítio, aliás. E muita da informação que nós recolhemos, que nós preparamos, não só que vem da nossa experiência profissional, mas também de fontes, como é evidente, não é? Isto é uma universidade, afinal de contas, de fontes que estão cá, mas também estão pelo mundo, não é? Portanto, há todo um enriquecimento que acaba por ser transversal e que beneficia quem participa nestas sessões. Muito bem. Muito obrigado pela resposta à questão. Entretanto, temos aqui outra questão que é relativamente a qual o impacto de 1 ano e meio de pandemia nas vendas B2B e que perspectivas futuras. Posso começar eu também? Eu acho que o impacto da pandemia ainda não acabou. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Portanto, temos que continuar atentos a isso. O impacto maior, vamos ver, realmente estamos longe do início da pandemia e de repente os vendedores se viram privados do contacto com os clientes, não é? Há um estudo da McKinsey que diz que há cerca de um ano já dizia, ou ainda dizia, que 96% das equipas as equipas de vendas estavam a trabalhar remotamente. Vamos voltar agora lentamente ao presencial, não é? Mas o que ficou da pandemia, eu diria que o impacto que ficou foi realmente o canal digital, não é? E este estudo também diz que a maior parte das empresas, há um ano, a maior parte das empresas, 75%, já diziam que achavam que o modelo se ia manter por bastante tempo, não é? E, portanto, eu diria que o digital é o modelo aquilo que nós temos que estar atentos, é o impacto maior da pandemia. O digital, como eu comentava há bocado, pode ser tão eficaz ou mais como o modelo presencial, em termos de produtividade, por exemplo,
Claro que faltam outras coisas. Eu gostava de realmente estar a fazer esta sessão. Isto é uma sessão B2B, não é? Também fazê-la presencialmente e ver as pessoas e poder interagir e perceber melhor as coisas. Mas o digital foi realmente aquilo que ficou mais. A interação digital não é só também, portanto, a videochamada é aquilo que se desenvolveu mais, mas eu também queria dizer que não é só a videochamada. Há outros canais virtuais que também foram bastante usados, como o próprio e-mail, o simples e-mail, não é? O simples telefone continua a ter muito valor, portanto há toda uma série de canais digitais, as redes sociais, não é? O social media, o social selling, que já falámos e que falamos ao longo do curso, e portanto eu diria que esta é a parte mais importante, mas também queria ressalvar que, tal como há pouco dissemos que não achamos que haja uma especificidade para mercados geográficos, também os aspectos essenciais. É preciso não esquecermos que o digital é uma ferramenta. E eu diria que os aspectos essenciais, que são aqueles que nós falámos há pouco, o facto de estarmos aqui para ajudar os clientes e para criar valor, ser um negócio de pessoas para pessoas, porque sendo digital nós continuamos a ser pessoas atrás do ecrã e continuamos a ter essas particularidades. Todas essas coisas se mantêm, apesar de tudo o que aconteceu, se mantêm. Eu tenho que concordar, não é? Eu não acredito que nós, daqui a 6 meses, vamos deixar de usar Teams ou Zoom ou outra coisa qualquer. Eu não acredito. Agora, começa e acaba aqui? Eu acho que não. Assim que nós podemos, não é? Vamos com certeza, se calhar, começar a conversa neste meio, mas depois dificilmente substituirá um momento em que estamos frente a frente e em que podemos falar uns com os outros e, de facto, ver expressões, porque nestas coisas na área comercial há toda uma série de sinais que muitas vezes não passam apenas nas palavras, não é? Passam também na maneira como as pessoas estão e se apresentam, interagem, etc. E, portanto, isso também é importante. E eu costumo dizer que não há muitas coisas que, de facto, que ultrapassem um café. Porque isso, de facto, dá outro tipo de informação que nós assim não conseguimos. Podemos beber cafés virtuais, mas isso não é nada. Então, temos claramente que estar próximos. Portanto, eu acho que isto é para ficar. Eu acho que estamos a aprender cada vez melhor a trabalhar com estas tecnologias, mas não me parece que isto vai embora. E, portanto, o melhor é incorporarmos estas tecnologias nestes novos relacionamentos para a nossa vantagem. Por exemplo, ganhando tempos. Muitas vezes a questão das locações é uma questão importante. Podemos aí ganhar muito. E quando falamos de vendas internacionais, esta questão ainda é mais importante. Portanto, podemos, das 5 viagens necessárias, se fizermos só 3 ou 2, já estamos a poupar. E, portanto, acabamos por também ganhar alguma eficiência neste processo. E é por aí. Portanto, é por aí. Temos, com certeza, aproveitar a tecnologia para ganhar com ela. Aliás, deixa-me só comentar que este curso vai ser presencial, tanto quanto possível, precisamente por esta razão, porque entendemos que é muito importante estar face a face. Há outros cursos que foram feitos sem ser presenciais, não é? Haverá sempre a opção também do acesso pelo Teams, para quem não possa estar por alguma razão, ou até por razões de doença, não é? Mas será presencial, porque achamos que isso é muito importante e também foi o feedback que tivemos da edição anterior, porque o networking é super valorizado, não é? E, portanto, isso é mais difícil aqui neste contexto digital. Muito obrigado a ambos pelas respostas. E temos aqui uma terceira questão do Luís Chaves, que é: qual será o impacto do B2B para o futuro? A futuro eu deixo com o José Veríssimo. Qual é o impacto do B2B para o futuro? Eu acho que o B2B já tem um grande impacto hoje. Nós não podemos dizer que no futuro vai ser menor ou maior. Eu acho que vai continuar a ter o peso que tem hoje. Com certeza que no final há sempre consumidores. Se nós virmos bem o processo, no final há sempre um consumidor. Estamos lá nós a fazer compras. Antes disso, existe uma quantidade de empresas que intervêm nesse processo, nessa cadeia, vamos dizer assim. E sem essa cadeia não chega nada ao consumidor final. E, portanto, ele hoje é crucial e vai continuar a ser no futuro. Eu acho que vai ser ainda mais e cada vez mais profissional. Ele já é profissional e eu acho que o desafio é profissionalizá-lo ainda mais. Não só pelas ferramentas, né? Não só pela organização em si, não é?
mas também em tudo aquilo que envolve o H2H, não é? Que falava há bocado do Rui, que é como é que nós conseguimos criar, desenvolver relações. Porque há uma coisa importante no B2B que é claramente diferente do B2C. É que a questão da confiança é uma confiança nas pessoas. E nas marcas. Nós às vezes também não falamos aqui muito das marcas, mas no B2B também existe alguma marca, não é? Essa questão também vem para cima da mesa. E, portanto, ela é importante hoje, foi no passado e vai continuar seguramente a ser no futuro. Não há outra alternativa. É verdade, nós falámos sobre a importância do B2B e sobre o facto de realmente não estar bem atendido a essa importância, e é isso que nós estamos aqui a querer fazer. No vídeo inicial, o Luís Cardoso falava sobre o ISEG querer contribuir para o desenvolvimento do país. E Portugal é um país com muitas empresas exportadoras, em situações de crise vidas para fora, portanto são empresas B2B que têm muito a ganhar em melhorar, como tu dizias, é profissionalizar, e o B2B eu acho que muitas vezes não é feito de uma forma tão profissional como poderia ser, e nós achamos que as pessoas podem sair daqui com competências melhoradas para o futuro, e o B2B, o futuro do B2B eu diria que é esse, é ser profissionalizado e aumentar a produtividade e eficiência das empresas, e isso é uma coisa fantástica. Muito bem. E, portanto, não tendo aqui também mais nenhuma questão, quero, em nome do ISEG Executive Education, agradecer a disponibilidade e a apresentação dos coordenadores, do professor Rui Franco e também do professor José Veríssimo. Agradecer também a todos os que estiveram aqui hoje presentes a assistir e a participar também, mesmo à distância, nesta sessão. Demonstrar aqui também a nossa disponibilidade total para agendarmos uma reunião para podermos aqui também esclarecer quaisquer questões que possam ter relativamente ao programa, e, portanto, partilhei agora mesmo no chat os nossos contactos, e, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade e o interesse também, e desejo a continuação de uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.